Olá, amigos do YouTube e da comunidade. Bem, hoje eu venho aqui com um tutorial para vocês que é um bloco que fica uma estrela dentro de outra estrela com uma borda intercalada, ok? Não está difícil para executá-la, mas temos que ter um pouquinho de atenção, porque nós vamos trabalhar com puro Lockcabie e Flying Gears, ok? E outra. No momento agora, eu não estou subindo vídeos, né? Porque agora aqui em México vai ter o concurso nosso e o que acontece? Eu não estava com a intenção de participar, né? Mas, como dizem, né? O bichinho do pet vai te corroendo e te catuca todo dia, né? E em qualquer lugar que a gente vai, a gente vê um tecido e compra, né? E eu estou elaborando agora um projeto para essa exposição, né? E outra também, eu vou estar aí também como professor e também tive que elaborar outros projetos, né, para não dar aulas repetidas, né? E então vocês podem imaginar como eu estou, né? Mas agora eu encontrei um tempinho aqui e vou passar esse tutorial para vocês, né? Eu peço desculpa a vocês porque aqui ainda é madrugada, né? É o único tempo que eu tenho para fazer as minhas coisas. Mas eu espero que a iluminação esteja boa e dê para vocês verem o que eu vou passar para vocês, ok? E o nosso bloco que a gente vamos fazer, a finalização dele é de 24,5 polegadas. Então podemos fazer uma linda almofada, desses almofadões, né, que a gente coloca na nossa cama, ou uma colcha, né, ou um caminho de mesa, como vocês preferirem, ok? Então vamos aqui para o nosso início. Eu já tenho alguns passos adiantado, mas eu vou explicar para vocês como executá-los, ok? Bem, nós vamos começar por esses flying gears aqui. Sim? Esses flying gears são de 6,5 por 12,5, ok? Nós vamos começar por esse triângulo, né? Então, vamos começar aqui por esse triângulo e depois vamos para nossos triângulos laterais, ok? Lembrando, o meu passo já está adiantado, mas essa sequência vocês vão fazer por 4 vezes, ok? Então vamos aqui para a nossa sequência de corte. Bem, eu aqui usei o meu tecido de fundo, esse bege. E para o meu entremeio, eu usei esse marrom. E para os meus flying gears, eu usei esse verde. Ok? Então vamos para a nossa sequência de corte. Aqui, para o nosso entremeio, que é esse, ok? Eu usei 4 tiras do entremeio, hein? 4 retângulos de 2,5 polegadas por 12,5 polegadas, ok? Então desse eu vou necessitar 4, que é o meu entremeio, sim? E do meu bege, que eu também vou cortar uma sequência de 4, eu vou necessitar 2 de 2,5 por 12,5, ok? Então, totais são 8 de 2,5 por 12 polegadas, sim? Cor de fundo. E 4 do entremeio, 12 polegadas e meia por 2,5, ok? Então agora eu vou para minha máquina, vou costurar
ambas tiras e já volto aqui com vocês. Bem, eu já costurei, né, as minhas tiras, então me fez um retângulo de 6,5 polegadas por 12,5, ok? Então eu vou colocar ao lado e agora eu vou para a minha sequência dos meus triângulos, perdão, dos meus triângulos para o meu flying guins, ok? Bem, os flying guins costumam desperdiçar muito tecido, né? Eu tanto aí tenho um vídeo mostrando várias técnicas de flying guins, ok? Mas aqui não podemos misturar as técnicas que eu passei, porque temos esse entremeio aqui, ok? Mas eu procurei aqui uma forma para a gente não estar desperdiçando tecido, sim? E eu vou estar passando aqui para vocês como vocês vão trabalhar com esses triângulos laterais do flying guins, ok? Eu vou dar uma pequena pausa e já volto aqui com vocês. Bem, agora vamos cortar os nossos triângulos do flying guins, né? Mas sabemos que o flying guins ele desperdiça muito tecido dependendo da técnica que você vai trabalhar, né? Bem, aqui, se eu fizesse o tradicional flying guins que diz assim, são um quadrado, risca na diagonal e depois, né, depois que eu costurei na linha central, eu corto e vai ser um desperdício, né, de tecido. Ok. Mas a gente vamos trabalhar de outra forma para economizar tecido, ok? Então vamos para a nossa sequência de corte dos nossos triângulos do nosso aqui flying guins, ok? Do nosso grande. Eu cortei uma tira de 5 polegadas e vou necessitar 8 triângulos, ok? Então, o ângulo que eu vou trabalhar vai ser 45, ok? Eu já tenho iniciado porque eu tenho meus passos adiantados. Então, eu vou pegar aqui, ó, uma linha aqui da minha régua, vou colocar nesse triângulo, que é uma faixa de 5 polegadas, e ponho aqui bem na pontinha. E se vocês percebem, eu estou trabalhando com a régua pequena, então eu vou fazer o quê? Uma extensão. Eu corto sem mover muito, alinho novamente aqui e corto. Já tenho um. Vou de novo aqui, ó. Alinho aqui com o meu triângulo e corto. Vamos necessitar 8 triângulos desses, né, para o nosso bloco. Bem, eu poderia também estar pedindo, vamos dizer assim, um exemplo, uma faixa de 7 polegadas e cortar na diagonal, mas essa faixa de 7 polegadas vai ser muito desperdício de tecido, ok? Então, ó, eu cortei uma faixa de 5 polegadas e fui cortando triângulos em zigue-zague, ó, tum, 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 ok? Então agora vamos para a execução aqui do nosso flying guins. Aqui eu tenho a minha faixa, né, já com o meu entremeio, que eu já falei que a finalização é 6,5 por 12,5, ok? E na nossa régua, nós temos aqui, ó, a borda da régua e 1/4 de polegada, ok? Lembrando que o primeiro tracinho é 1/8, sim? E também temos uma linha aqui em 45. Eu vou encontrar essa minha linha em 45 aqui primeiro. Ó, eu já encontrei o 45 aqui. O meu 45 está aqui,
Sim? Vou mostrar pra vocês, porque tá branco, vocês... Ó, esse é o 45. E o que eu vou fazer? Encontrando o 45, eu vou... A ponta da minha régua aqui tem um quadro exato de 1/4 de polegada. Eu vou botar essa pontinha desse quadrado, sim, aqui ó, tá vendo que tem um quadro de 1/4 de polegada? Eu vou botar esse quadrinho nessa ponta aqui, ó, ok? No ângulo 45. Ó, tô no 45, botei o meu quadrinho pra fora e vou tomar uma caneta e vou riscar. Ó. Sim? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, eu estava assim, estou girando assim. Aqui eu tenho o meu quadro de 1/4. Vou encontrar o meu 45. Aqui eu já encontrei o meu 45. E vou traçar. Se vocês percebem, aqui ficam os descontos. A linha não está diretamente na diagonal, ok? Vou tomar um dos meus triângulos e vou centrar aqui, ó. Não vou colocar assim, ó, unidos assim, ó, sobre assim não, hein? Sim? Eu vou encontrar o centro, né? Vou encontrar aqui o centro, ó. Tô marcando aqui com o dedo. E também, ó, vou encontrar o centro desse. Aqui está o meu centro, eu vou colocar assim, ó, como estou colocando. E vai me sobrar tanto aqui e aqui. Vou colocar as minhas agulhas de miçanga, porque eu tenho que colocar o meu triângulo bem posto sobre a linha que eu marquei. Ó, fixando. E essa sequência também a gente vai repetir ela por 4 vezes. E também vamos ter a mesma sequência, mas só que com um bloco que a gente estamos fazendo menor, né? Então depois que eu coloquei aqui a minha agulha, para o meu tecido não correr, porque como eu estou trabalhando em diagonal, eu vou costurar. A minha guia de 1/4 de polegada será essa linha, sim? Vamos costurar a 1/4 aqui. Depois que eu terminar de costurar, vou dar uma leve passada, não passar, eu digo prensar a tela no ferro para as costuras acabarem de deitar, né? Porque quando eu falo passar, o povo passa e o tecido fica todo assim, né? Então vou costurar 1/4 de polegada aqui e já volto com vocês, mostrar para vocês como que fica, ok? Aqui eu já costurei o meu triângulo, né? Aqui eu vou aproximar para que vocês vejam, ó. Eu costurei a 1/4, retirei as minhas agulhas, dei uma leve passada. E agora, o único pedaço que vamos desperdiçar, entre aspas, porque eu guardo tudo, não sei vocês, é esse pedaço. Porque se o quadro estivesse inteiro, ia desperdiçar um outro triângulo, né? Se a gente costurasse na linha central. Eu coloco a minha régua aqui e corto.
Sim? Abro minha costura. E agora eu vou pro ferro dar uma leve passada. Aqui eu já passei o meu triângulo. Então agora o que eu vou fazer? Essa medida é 6,5 por 12,5, ok? Essa régua que eu tenho aqui é de 6,5 por 12,5. Então já é a medida exata do meu Flying Games, né? Então essa base aqui, eu vou colocar a minha régua aqui nessa base, nessa costura, bem posta, né? E vou refilar esse lado, retirar esse excesso. Sim. Coloco minha régua nessa linha, bem aqui, e vou retirar esse excesso. E se vocês percebem, ó, eu já tenho um lado do meu triângulo já pronto e perfeito, ok? Então eu vou fazer o outro lado agora. Ó, vou encontrar aqui o centro, também o centro daqui da linha que eu marquei. E vou colocar as minhas agulhas. E vou fazer a mesma coisa, vou costurar um quarto aqui e depois retiro o meu excesso, ok? Mas eu já volto aqui com vocês. Eu já costurei um quarto, assim, ó. Agora eu vou retirar esse excesso, põe minha régua. Abro. A minha costura. Vou dar uma leve passada. Aqui eu já passei, né? Então eu vou retirar o meu excesso daqui, como eu tinha falado. A medida é 6,5 por 12,5. Aí vamos dizer assim, ah, mas Arnaldo, eu não tenho essa régua. Mas eu necessito que vocês me enquadrem do pico daqui do nosso Flying Games, enquadre isso a 6,5. Ok? Tanto 6,5 desse lado e 6,5 desse lado. Sim? Então eu vou aqui na minha régua, que já é a medida exata. Eu vou na minha base lá embaixo, que é 12. Né? Deixa eu subir um pouquinho, que é 12, ó. A minha régua é exata. Sim? Ó. Eu vou retirar esse excesso. E também o excesso daqui. Isso vocês percebem aí, ó. Eu tenho um Flying Games, uma forma econômica de ser feita, super fácil, e já tenho prontinho aqui. Eu aqui com esse já tenho 4. Ó, 1, 2, 3, 4. Agora vamos para uma outra sequência. Também vamos fazer Flying Games. Vamos começar pelo difícil, dizendo assim, difícil, para depois a gente ir para o fácil.
Eu já tenho 4 aqui, né? Então agora vamos fazer um outro Flying Guins. Agora o Flying Guins que vamos fazer, a medida é 3,5 por 6,5, ok? A técnica é a mesma. O que acontece é que aqui, no meu tecido de entremeio, não vai dar para vocês verem bem, porque como o tecido é escuro, mas a técnica é a mesma. Mas eu vou passar novamente, porque vamos dizer assim, a única coisa que vai mudar são as medidas. Vamos dizer assim, vamos fazer assim, relembrar novamente como que se faz essa técnica, né? E também passar as medidas. Bem, vamos começar como a gente iniciou o nosso vídeo, né? Eu vou precisar de uma tira, que é um retângulo, né? Um retângulo de 6,5 por 1,5. Esse é meu entremeio, ok? 2 retângulos de 1,5 por 6,5. Que são as laterais do meu entremeio. Essa sequência, lembrando, vai fazer por 4 vezes. Eu vou costurá-los e volto com vocês. Bem, aqui eu já tenho as minhas tiras, já costuradas, levemente passadas, sim? E vai ficar um retângulo de 3,5 por 6,5, sim? E vamos fazer a mesma técnica do primeiro Flying Guins, só que as medidas mudam. Vou colocar esse ao lado. Okay. E, para que o meu Flying Guins, eu usei o meu tecido de fundo. Ok? Para que dê o contraste no meu bloco. Ok? Eu não fiz em verde, como está esse. Ó. Então, do seu tecido de fundo, você vai cortar uma tira que é uma tira de 3 polegadas, ok? E vamos cortar em ângulo 45, fazendo o zigue-zague. Encontro o meu ângulo 45. Aqui também, ó. E vou cortar em zigue-zague. Lembrando, são 8 triângulos. Né? Como já tenho o passo já adiantado, eu só vou cortar 2. Vocês vão cortar 8. Aqui eu já tenho os 2 triângulos. Tomo novamente as minhas faixas que eu costurei. E vou fazer a mesma sequência que eu fiz no grande. Tomo o meu ângulo 45, aqui está 45. Ponho nessa pontinha o meu quadrinho, esse de 1/4 de polegada para fora. Eu estou no meu ângulo 45, meu quadrinho já está para o lado de fora e vou riscar. Agora vai ficar um pouco difícil de ver, porque o tecido é escuro. Risquei desse lado. Agora eu vou riscar desse lado. Lembrando que 1/4 tem que ficar para fora. Ok? E vou riscar. Sim? E aqui, ó, não se encontra as linhas em diagonais. Fica um espaço aqui. Sim? Então, eu vou tomar um triângulo desse. Eu sei que esse triângulo está um pouco maior, então não é preciso eu encontrar o centro. Mas, qualquer dúvida, vocês encontrem o centro, ok? Então, aqui, ó, eu vou colocar sobre a linha, fixo com minhas agulhas,
Aqui eu posso até, como é pequeno, eu posso até segurar e ir na linha, ó. E vou costurar a 1/4 aqui, ok? E já volto com vocês. Aqui eu já costurei a 1/4, ó. E vou retirar esse excesso. Ponho minha régua. Abro minha costura. E vou dar uma leve passada. Ok? Aqui eu já dei uma leve passada, né? Lembrando, a medida do nosso retângulo, esse com entremeio, é de 3,5 por 6,5. Sim? Então eu vou colocar essa medida de 6,5 por 3,5 sobre... Porque eu não tenho a régua assim, né? Então vamos ter que colocar... Ó, eu estou aqui em 3,5, 3,5 e 6,5. Sim? Ó, 3,5 e 6,5. E vou retirar esse excesso. E eu já tenho um lado do meu Flying Geese feito. Eu já tinha desenhado aqui. Vou colocar aqui o meu triângulo. E vou fixar com a agulha. E vou costurar a 1/4, ok? Eu já volto novamente com vocês. Aqui eu já costurei a 1/4. Retiro o meu excesso. Abro minha costura. E vou dar uma leve passada. Aqui eu já passei. E vou fazer novamente a mesma sequência. Vou colocar em 3,5. Em 3,5 por 6,5. Aqui eu tenho 3,5 e 6,5, que é a finalização do tamanho do nosso bloco, né? E vou retirar esse excesso. E o nosso bloco está exato, ok? Então aqui eu já tenho meus 4, com esse 4, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui eu já tenho meus 4 adiantado. E vamos para uma outra etapa. Que agora essas estão fáceis. Que são os nossos lock-up. Vamos começar por esse lock-up, o grande. Depois a gente vai ter um também com a mesma sequência, mas pequeno. Ok? Aqui, para o nosso grande, eu cortei uma tira de 2,5 polegadas, tanto do meu entremeio e da minha cor de fundo. Ó. Aqui já estão 2 tiras de 2,5 polegadas, hein? Ó, tanto do fundo e tanto
do claro. Eu não vou abrir isso e nem passar. Sim? Eu costurei. Sim? Venho aqui e corto 4 sequências de 2,5 polegadas. Como eu já tenho uns passos adiantado, eu corto de 2,5. Aí agora sim, eu vou abrir a minha costura. E aqui eu já tenho esse passo aqui, ó. Sim? Então agora vamos precisar de um retângulo de cor de entremeio, um retângulo de 2,5 por 4,5, que eu tenho aqui. Sim? Vou costurar e vou abrir e vou dar uma leve passada. E já volto aqui com vocês. Eu já costurei o meu retângulo. Meu retângulo esse de 2,5 por 4,5, que é do meu entremeio, do meu bloco, né? Ok? Agora vamos necessitar um outro retângulo de cor de fundo de 4,5 por 2,5. Que aqui também eu já tenho cortado, ó. E vou costurá-lo aqui. Sim? E já volto com vocês. Eu já costurei o meu retângulo de fundo de 2,5 por 4,5. Agora eu preciso de um retângulo de 2,5 por 6,5, que é a finalização do nosso lock-up, né? E aqui eu tenho 6,5 por 2,5. Vou costurá-lo e já volto aqui. Bem, fizemos este lock-up, né? Agora vamos fazer o mesmo lock-up, só que com outra sequência de corte. Ok? Que vai ser esse. Sim? Como a gente fez o outro, tiras de 1,5 polegadas, tanto entremeio e fundo. Ok? Aqui o meu fundo agora é marrom, né? Porque aqui, ó, no nosso primeiro foi marrom. Sim? Vou cortar 4 de 1,5. Eu costurei entremeio com fundo. Vou abrir. E vou costurar aqui agora um retângulo de cor de entremeio, sim? De 1,5 por 2,5, sim? E já volto aqui com vocês. Aqui eu já costurei. Agora eu vou tomar a minha cor de fundo e vou cortar um retângulo de 1,5 por 2,5 e vou costurar deste lado, ok? Aqui eu já costurei o meu retângulo e vou tomar outro retângulo de cor de fundo de 1,5 por 3,5 e vou costurar. Volto novamente com vocês. E aqui eu já tenho o meu bloquinho finalizado. Finalização do bloco 3,5 por 3,5, ok? Aqui eu já tenho 2, 3, 4. Agora vamos para a sequência da montagem do nosso bloco. Sim? Deixa eu tirar um pouco o zoom, porque como o bloco é grande,
eu preciso de espaço aqui para que vocês vejam. Aqui eu já tenho todas as minhas peças prontas, né? Tanto o Flying Geese de 6,5 por 12,5, os Log Cabin de 6,5 por 6,5, os Flying Geese de 3,5 por 6,5 e os nossos Log Cabin de 3,5 por 3,5, ok? Bem, aqui agora, no nosso Flying Geese de 3,5, o que foi o nosso triângulo, sim? A gente vai necessitar um quadro de 6 polegadas e meia, ok? Que aqui eu tenho, aqui ao meu lado, sim? Um quadro de 6 polegadas e meia. Eu peço desculpa a vocês, porque agora mudaram a ruta, o caminho do avião, né? Vamos dizer assim. Mudaram, então agora estão passando aqui perto de casa. Isso está me deixando louco. E essa hora, que é aqui agora, é os voos que estão chegando de Sudamérica. Então são aviões grandes e o ruído é infernal, né? Mas voltando aqui, agora vamos dar a sequência de montagem, né? Se o meu triângulo foi esse, dessa cor, eu preciso de um quadro de 6,5 nesse tom. Vamos para a montagem. Põe Flying Geese, Flying Geese, Flying Geese, Flying Geese, Log Cabin, Log Cabin, Log Cabin e Log Cabin. Flying Geese, Flying Geese, Flying Geese e Log Cabin, Log Cabin, Log Cabin e Log Cabin. Sim? Como vou começar? Vou começar a costurar Flying Geese com Log Cabin. Vou costurar esses aqui e esses aqui, sim? E vou botar esse pro lado, ó, esses. E o meu bloco central também. Eu vou costurar, unir essas sequências. E lembrando de abrir a costura e dar uma leve passada, ok? E já volto com vocês. Bem, eu aqui, ó, eu já costurei. A minha sequência é essa, né? Agora eu vou costurar. Meu quadro é de 6,5 com meus Flying Geese de 3,5 por 6,5. Depois que eu tiver isso unido, eu vou unir esses Flying Geese com esses Log Cabin. Já vou ter um bloco fechado. Sim? Vou abrir minha costura, dar uma leve passada e depois eu vou unir esses. Vou abrir minha costura e vou dar uma leve passada e vou unir esses e o nosso bloco vai estar finalizado, ok? E eu volto com vocês com o bloco já finalizado, porque as uniões agora não tem tanto mistério, né? Senão o nosso vídeo fica muito prolongado, né? E aqui os aviões agora não estão ajudando a gente para que vocês escutem bem o que eu estou falando, sim? Mas eu volto com vocês já com o bloco finalizado. Bem, eu já finalizei o meu bloco, né? Vocês reparam, fica uma estrela dentro da outra com os entremeios. Sim? A finalização do nosso bloco é 24,5 polegadas. Sim? Eu aconselho que vocês ou
ou façam um almofadão, vai ficar bem elegante, ou que vocês usem esse bloco num centro de uma coxa, assim, em diagonal, e colocamos os outros blocos, assim, nas laterais, porque é um bloco grande. Caso vocês queiram um centro de uma coxa maior, vamos dobrar as nossas medidas que cortamos. Um exemplo, esse bloco que ficou de 12,5, o bloco central, vai ficar de 24,5, né? E esse que é de 24 vai ficar de 48 e vai ficar uma estrela bem grande para que vocês coloquem no centro da coxa de vocês, nessa posição, e colocar os outros blocos aqui, e vai ficar uma coxa bem elegante, ok? Bem, amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial, né? E não está difícil, só ter um pouco de atenção, e são praticamente princípios básicos de iniciante, mas é um bloco que se luz muito bonito, né? E se vê elegante. E, como eu tinha comentado no princípio do vídeo, eu tô de tarefa até o último cabelinho, né, da cabeça, o último fio, e eu vou dar um tempo com os vídeos, porque eu tô aqui, corro pra lá, corro pra cá, e aula, projetos, mais do concurso. Então eu espero que vocês compreendam um pouquinho e depois a gente volta às nossas rotinas com os vídeos, tá bom? Um abraço a todos e espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí no próximo vídeo.